Olá, tudo bem? Neste momento nós vamos falar de um assunto muito importante. Será o chip o sinal da besta? Será que o chip é aquilo que marca se eu vou ser salvo ou não serei salvo? Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24. Estou com a minha Bíblia aqui aberta em Mateus 24, ali a partir do verso 9. Diz assim: Então sereis entregue à tortura, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. A Bíblia diz que aqueles que serão fiéis a Deus, eles serão perseguidos por conta do seu nome, ou seja, por declararem que são cristãos. Em outra passagem, Deus fala: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Ou seja, aqueles cristãos verdadeiros que fazem a vontade de Deus vão ser colocados à prova para ver se ficam do lado de Deus ou se cedem para o lado do inimigo. Eles serão perseguidos. Nesse momento, muitos hão de negar a fé. Muitos hão, assim, de abandonar o cristianismo e por medo de morrerem, por medo das torturas que a Bíblia fala, eles vão acabar negando a Cristo. Mas a pergunta é: por que os cristãos estão sendo perseguidos? Por que Satanás vai os perseguir grandemente? Vamos lá no livro de Apocalipse e nós vamos entender o porquê eles serão perseguidos. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Apocalipse 12, 17. Eu vou encontrar aqui na minha Bíblia e vou ler. Se você tiver uma Bíblia aí, também pode acompanhar. Diz assim: o dragão, quem é o dragão? Satanás. Você pode ver isso ali no capítulo 12, mesmo um pouco para trás, que fala que houve batalha. No verso 9, diz assim: e foi expulso o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados para a terra. Qual é o trabalho de Satanás? O que ele faz? Enganar. Então preste atenção, porque a questão do chip pode ou não pode ser um engano. Então nós precisamos de atenção, porque Satanás está aqui para nos enganar. Vamos voltar lá no verso 17. O dragão, ou seja, Satanás, o diabo, se enfureceu contra a mulher. O que é mulher na profecia? Mulher é a igreja. Então, Satanás se irou contra uma igreja. A igreja é uma organização que é composta por pessoas. Então, ele se irou contra essa mulher e saiu atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então veja bem, Satanás irou-se contra a igreja e foi assim fazer guerra contra os remanescentes, os filhos dela. Foi fazer guerra. Lembra lá em Mateus que nós vimos que a igreja estava sendo perseguida, aqueles que queriam fazer a vontade de Deus estavam sendo perseguidos. Então eles estavam sendo perseguidos por quê? Porque eles guardavam os mandamentos de Deus. E o que eu devo fazer para a minha salvação? Primeiro, crer em Jesus como meu salvador pessoal e depois algo que Jesus explicou para o jovem rico, lá em Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 16. Eu vou ler aqui para você também. Mateus, capítulo 19, verso 16, diz assim: aproximando-se dele um jovem, lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna?
E ele respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Olha só o que Jesus disse. Se você quer entrar na vida, obedece aos mandamentos. E o que lá em Apocalipse Satanás está fazendo guerra contra quem? Contra a igreja que obedece os mandamentos. Presta bem atenção nisso, que isso é importante, ok? Aí, Jesus veio abolir a lei dos 10 mandamentos? Não. A Bíblia diz lá em Mateus 5, verso 17, abra sua Bíblia também para acompanhar esses textos, que diz assim: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Os céus e a terra se passaram? Não, estamos vivendo nele ainda. Então a lei de Deus pode ser alterada de modo nenhum. A Bíblia fala que até que os céus e a terra se passem, nem um traço ou uma letra pode ser tirada dos mandamentos de Deus. E Satanás engana as pessoas fazendo que eles não obedeçam os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus diz, o mandamento de Deus diz: não matarás. Satanás fala que as pessoas têm que matar. Não adulterarás. Ele coloca na novela casais traindo os seus cônjuges, para que assim as pessoas comecem a trair. Ah, não deu certo o casamento? Eu vou trair. O mandamento diz: não roubarás. O povo está roubando, é corrupto. O mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Tem um monte de gente fazendo imagem de escultura para adorar. O mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E ele coloca no filme, nas televisões, na novela, um monte de gente falando: ai meu Deus. E aí qualquer coisa que acontece na sua vida: ai meu Deus, você está tomando o nome de Deus em vão. Às vezes o copo cai da pia e você: ai meu Deus. O que Deus tinha a ver com isso? Não tem nada a ver. Isso é uma consequência sua. Então, a salvação, ela depende da obediência. Ela é dada por Deus gratuitamente, correto? Mas nós precisamos obedecer. Ela é condicional à obediência, porque nós temos o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, escolher obedecer e não obedecer. Lá na primeira carta de João, vai nos dizer o que é pecado, para vermos se não estou falando coisa errada. Vamos ver na Bíblia, né? Para você conferir aí, para não achar que as coisas são de outra forma. Na minha versão diz assim, ó: todo aquele que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei. Qual lei? A lei dos 10 mandamentos. Pois o pecado é a rebeldia contra a lei. Ou seja, em outras versões diz: o pecado é a transgressão da lei. Você tem lá os 10 mandamentos. E você peca, você está transgredindo, você não obedeceu, você fez algo que é contrário ao que está pedindo lá. Isso é transgressão da lei, ok? Então, o que acontece? As pessoas hoje estão sendo levadas por Satanás a transgredirem esse mandamento. E vamos ver o que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 2, verso 10. O grande engano de Satanás é fazer com que as pessoas não deixem de observar, mas que elas parem de observar apenas um. Tiago 2,10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Ok? Fábio, se eu guardar 9 e transgredir 1, eu vou me perder? Sim. Você é culpado de todos. O que Cristo veio fazer aqui neste mundo? Nos salvar. Mas salvar do quê? Do pecado. Ok? Então, aquele que conhece a Cristo
não vive em pecado, não vive habitualmente em pecado. A Bíblia diz que aquele que vive em pecado não o conheceu. E o pecado é transgressão da lei. Ok? Poderíamos ir mais longe nisso, mas o nosso objetivo aqui não é falar sobre o pecado, mas sim sobre o chip. E o que isso tem a ver com chip? Tudo a ver, tudo a ver. Ok? Vamos continuar no próximo vídeo a sequência deste estudo.